Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a gente ficou com o sistema respiratório. Então vamos lá. Vocês já perceberam que a gente está inspirando e expirando o tempo inteiro, expirando, expirando. O ar entra, o ar sai o tempo todo. Mas vocês já se perguntaram por quê? O nosso corpo ele é formado por milhões de células. E todas essas células, cada uma precisa de ar, de oxigênio. Quando fazemos algum exercício, jogar futebol, dançar, correr, andar de bicicleta e entre outros, a respiração fica mais rápida e o coração começa a bater mais forte. A respiração é a função mediante a qual as células vivas do corpo tomam oxigênio, o O2, e liberam o CO2, que é o dióxido de carbono. Elas fazem um intercâmbio gasoso entre o ar da atmosfera e do organismo. A cada célula corporal é, A cada célula corporal são os glóbulos vermelhos do sangue que levam oxigênio aos tecidos. Ou seja, o sistema respiratório ele fornece o oxigênio e remove o gás carbônico do organismo, auxiliando as células do metabolismo, atuando em conjunto com o sistema circulatório. O sistema respiratório também está envolvido na vocalização, na entonação da voz e tudo. É formado pelo nariz, pela cavidade do nariz, pela faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, que são divididos em trato superior e trato inferior. As duas cavidades por onde entra o ar no sistema respiratório são chamadas de fossas nasais. Elas são separadas por a cartilagem, chamadas de septo, formando o septo nasal. É daí que vem as cirurgias de muitas pessoas que fazem cirurgia de desvio de septo, ou seja, o septo ele está mais para um lado ou mais para o outro, dificultando a respiração. Muitos se perguntam por que temos pelos no nariz. Esses pelos são para auxiliar na respiração, ou seja, eles filtram o ar. Eles são uma espécie de filtro. Ele é composto de células ciliadas e produtoras de muco. O teto da cavidade nasal possui células com funções olfativas. Nessa região, a mucosa é bem irrigada e aquece o ar inalado. Continuando sobre o assunto do sistema respiratório, o pulmão é um órgão de forma piramidal e ele tem uma consistência esponjosa. É localizado na caixa torácica. O corpo humano possui dois pulmões, dividido em lobos. O pulmão esquerdo tem 2 lobos e o pulmão direito tem 3 lobos. O direito ele é mais espesso e mais largo e um pouco mais curto. Eles são cobertos por uma membrana protetora que se chama pleura e composto de brônquios, que se divide em bronquíolos e alvéolos pulmonares. Os bronquíolos são responsáveis pelo transporte de ar da traqueia para os alvéolos, e os alvéolos formam o tecido pulmonar, e são bolsas pequenas compostas por uma membrana fina cercada de vasos sanguíneos. A principal função dos pulmões é oxigenar o sangue e eliminar o dióxido de carbono, permitindo todo o ar que respiramos entre em contato com o sangue que circula no corpo. O contato possibilita uma troca gasosa, basicamente na absorção do oxigênio pelo sangue a fim de ligado à hemoglobina ser transportado para todas as células do organismo e na eliminação de gás carbônico que as células produzirem gera energia. Para realizar essa troca, o pulmão é composto pela membrana fina que se chama alveolar, que separa aproximadamente 1 litro de sangue de 5 litros de ar. Do nariz e a boca, o ar passa por um grande túnel. Logo no começo desse túnel está localizada a glote. Ela só deixa entrar o ar, impedindo que alimentos passem. Depois vem a laringe, muito importante para a voz. Por isso que a gente fica rouco quando tem laringite.
Laringite é quando a laringe está doente. Em seguida vem as cordas vocais. Elas regulam o ar, por isso que a gente fala grosso e também fala fino. Logo abaixo vem a traqueia, é o último lugar aonde o ar passa até que chegue aos pulmões. E o primeiro quando o ar está saindo. Como o nariz, a traqueia ela tem pelos como filtro que impedem que alguma partícula chegue ao pulmão. A faringe é um órgão que faz parte tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório. É um canal muscular membranoso que se comunica com o nariz e a boca, ligando-os a faringe ao esôfago. A faringe tem a função de fazer a passagem do ar inalado e dos alimentos ingeridos até os outros órgãos do sistema respiratório e digestório. Para impedir que os alimentos vão para as vias respiratórias, durante a deglutição, a epiglote se fecha o orifício de comunicação com a laringe. Ela se divide em 3 partes: orofaringe, laringofaringe e nasofaringe. Eu acho que inverti a ordem. Nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. A nasofaringe é localizada posteriormente à cavidade nasal, a orofaringe posteriormente à cavidade oral, e a parte inferior da faringe é onde está localizada a laringofaringe ou hiperiofaringe. A laringe é um órgão do sistema respiratório situado no plano mediano e anterior ao pescoço, que além de via aerífica é órgão de produção de som. A laringe é um órgão do sistema respiratório também responsável pela fonação. Permite a passagem do ar e entre a faringe e a traqueia, mas impede que alimentos entrem nas vias aéreas. É composta por cartilagens, membranas, músculos e ligamentos que atuam em conjunto na fonação. E por último tem a traqueia. A traqueia ela é um tubo vertical cilíndrico, cartilaginoso e membranoso, localizado entre a faringe e 2 tubos curtos. Os brônquios são fortalecidos por anéis de cartilagem que levam o ar expirado até os pulmões. A função é filtrar e umedecer e aquecer o ar para conduzi-lo até os pulmões. Num ser humano adulto, a traqueia mede entre 15 e 20 centímetros e cerca de 1,5 centímetro mais ou menos de diâmetro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beleza, galera? Então, a gente vai continuar, vou finalizar aqui o assunto do sistema respiratório, que a gente começou falando, tá bom? Lembrando que o sistema respiratório é um movimento automático do corpo, não depende muito de alguma força, de algum movimento que você faça forçadamente para que ele aconteça. Funciona até dormindo, claro, já que é um movimento automático. É extremamente necessário, faz com que a troca do oxigênio e do gás carbônico seja feita nas células, fazendo com que você sobreviva, com que sua pele funcione normal, fazendo com que seu cérebro tenha oxigenação suficiente para continuar. E lembrando que tudo que não é oxigênio que você respira faz mal, não importa o que seja, né? Desde narguilé, cigarro, tudo que não seja oxigênio, que não contém oxigênio, faz mal para a sua respiração. O corpo humano precisa ativamente de oxigênio para algumas dessas coisas que eu falei, principalmente para a troca nas células, que seu corpo é feito de células, então se ele não recebe oxigênio, não está sendo feito o trabalho correto do seu corpo e você pode ter algumas dificuldades, como câncer de pele é uma delas, como desmaios por não receber oxigenação suficiente no cérebro. Você pode ter diversas manchas pelo corpo, tudo isso pelo oxigenamento errado do seu corpo, tá? E entre outras que a gente sabe aí, decorrente ao uso do cigarro, ao uso do narguilé, ao uso do que não for oxigênio. A nossa fala, que é uma das maiores comunicações do ser humano, depende ativamente do sistema respiratório, porque caso não haja respiração, você não consegue falar, né? Lembrando que o gosto também é a mesma coisa, se você não consegue respirar, você não consegue sentir o cheiro, você não consegue sentir o gosto.
Ou seja, o sistema respiratório é algo muito importante, né? Lembrando também que a gente está passando por uma pandemia, algo muito diferente e relativamente assustador, como a gente não sabe lidar, nunca passou por isso. A gente está tendo muita dificuldade, principalmente o brasileiro com a sua arrogância. Não só o brasileiro, né? Desculpa aí, muita gente com dificuldade de lidar com o coronavírus, né? E o coronavírus, ele é um vírus de RNA. Ele depende do DNA do hospedeiro dele. E é um vírus que tem uma facilidade imensa de se adaptar, que tem sua gravidade variável, muito variável, que dependendo do sistema respiratório, do seu sistema imunológico, ou dependendo da força com que esse vírus vier, ele pode ser apenas uma gripe ou pode ser uma pneumonia fatal. Isso vai depender da força com que ele vem e vai depender do seu sistema imunológico como está funcionando. Lembrando que é por isso que a educação física está aí em prol do coronavírus, trabalhar contra ele, é claro, porque a atividade física, lembrando que é melhor, faz parte do seu cardiorrespiratório, faz parte do seu sistema respiratório. O exercício físico, se fizer, aumenta a imunidade, é claro, aumenta a sua possibilidade de aguentar o Covid-19. Né? O Covid-19, só uma curiosidadezinha aí, acho que a galera não sabe, é uma coisa boa de se saber, que o coronavírus ele foi descoberto na década de 30 nas aves domésticas, e apenas 7 tipos desse coronavírus afetam os seres humanos. E 3 deles causam infecção respiratória. E um desses é o Covid-19, né? Lembrando que um foi descoberto em 2002, esses 3 que causam infecção respiratória. Um foi descoberto em 2002, o outro em 2012, e agora o coronavírus, que está deixando a vida de todo mundo, literalmente todo mundo, mais difícil, sem a gente saber alguma certeza do amanhã. E é isso aí. Isso foi o nosso sistema respiratório. Valeu, obrigado. E aí, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é o Alisson. Vou falar sobre algumas curiosidades sobre o nosso sistema respiratório. Começando sobre o peso do nosso pulmão. Ele pesa aproximadamente 600 gramas. Claro que isso é só uma média. E nele tem aproximadamente 300 milhões de alvéolos irrigados ininterruptamente com sangue por cerca de 80 mil minúsculos capilares sanguíneos. E o volume de ar no pulmão aumenta de 0,2 para 5,5 litros de oxigênio, a capacidade. Isso do nascimento até a nossa maturidade. Quando fazemos exercício, nossos pulmões aumentam a capacidade de ventilação e oxigenam mais sangue, já que o coração bate mais depressa. Em exercícios moderados, a ventilação pulmonar pode aumentar normalmente de 10 litros de ar por minuto para 60 litros por minuto. Nós respiramos de 12 a 20 vezes por minuto. Se um ser humano respira menos de 12 vezes ou mais de 25 vezes por minuto, isso pode ser um problema, como asma, ansiedade, pneumonia, insuficiência cardíaca ou uso de entorpecentes. E a maioria das pessoas respiram apenas por uma narina por vez, graças a uma coisa chamada ciclo nasal, que atinge de 20 a 80% da população. E ninguém consegue comer e engolir e respirar ao mesmo tempo, a não ser que você seja um bebê com algum distúrbio respiratório. Isso acontece porque em algum ponto da nossa evolução a gente
perdeu a capacidade de fazer isso, ou seja, nós já conseguimos fazer isso antigamente.